Presidente, muito obrigado por nos receber no seu gabinete. A poucos dias de tomar posse, portanto, ainda continua Presidente e vai ser Presidente. E, sem mais delongas, eu começava por pedir, enfim, o básico, ou seja, como é que analisa os resultados a que chegamos, ou seja, que lhe deram a sua vitória, e, enfim, se quiser falar dos outros partidos ou das outras candidaturas, obviamente que pode falar. E, especialmente, se esperava este resultado, por exemplo, em comparação com o PS. Muito obrigado. Eu é que agradeço o facto do Jornal Grupo de Consenso ter disponibilidade para este trabalho, um trabalho importante, até porque o jornal, para nós, é um jornal, o Grupo 5 é um órgão de comunicação social regional importante e por isso tenho naturalmente que agradecer. Sobre os resultados confirmam uma expectativa que tínhamos, que decorre de um trabalho que se iniciou há 8 anos, um caminho, uma estratégia e que resulta numa confirmação da confiança do povo do Concelho de Portmós. Penso que foi uma vitória robusta, uma vitória que reforça a posição que tínhamos antes, com mais um vereador, com mais um deputado municipal e com mais uma junta freguesia. Portanto, foi a todos os níveis bastante positivo. É também um fator que nos desafia porque aumenta a nossa responsabilidade. Nós temos mais eleitores, foi a maior vitória de sempre de um só partido nas eleições autárquicas em Portmós. Esta vitória é exatamente aquilo que eu disse, é revelador do trabalho que temos tido, mas é sobretudo também a confiança, a mostra da confiança do povo do Concelho de Portmós por este Executivo e pelo trabalho que temos desenvolvido, sobretudo na proximidade, na gestão cuidada dos problemas das pessoas, sabendo que não os resolvemos todos. Também não temos a ambição de poder agradar a toda a gente, mas temos sobretudo a preocupação de estar próximo das pessoas e de as ouvir e de tentar responder aos seus inúmeros problemas. Hoje a resposta tem que ser cada vez mais rápida, porque a comunicação assim o exige, a proximidade também tem que ver com esta gestão, com a necessária gestão do tempo de proximidade. Exato. E, portanto, o Partido Social Democrata está muito contente, o seu candidato, que sou eu, também está satisfeito com os resultados. Temos que agradecer naturalmente ao povo do Concelho de Portmós e resta-me dizer e reafirmar que nestes próximos 4 anos eu vou fazer todos os possíveis para que este mandato seja um mandato também ele em consonância com aquilo que foi a confiança das pessoas do Concelho de Portmós. Apesar dessa vitória expressiva, vai ter uma realidade um pouco diferente do que era habitual. Ou seja, vamos ter o PS com o vereador, mas por sua vez entra um vereador do Chega. Na Assembleia Municipal temos também a entrada da Iniciativa Liberal. Vai mudar de alguma forma, ou seja, isto vai obrigá-lo a um trabalho diferente com as oposições? Eu digo oposições porque no fundo agora somos 2 partidos, 2, 3. Nós sempre tivemos de uma forma limpa, clara, objetiva e transparente uma relação com as oposições, uma relação exercendo sempre o direito à oposição e, portanto, este exercício, na minha opinião, é fundamental para também afirmar a democracia. Nós temos uma gestão transparente, uma gestão que inclusive nos permitiu nestes mandatos receber prémios a nível nacional sobre a transparência e sobre a forma como nós comunicamos através do nosso site, nomeadamente. E, portanto, temos evoluído muito também a esse nível, ao nível da modernização administrativa, com desmaterialização do papel praticamente em todas as áreas, e isto é fator, naturalmente, de transparência, mas também é fator de redução do risco operacional.
As oposições para nós são fundamentais. Aliás, eu acho que uma oposição que queira ser exigente, do ponto de vista crítico do nosso trabalho, e sobretudo uma oposição que queira ser participativa nas grandes opções para o Conselho, para o futuro do Conselho, é bastante positivo. Nós vamos entrar aqui numa fase muito importante, vamos ter que correr, porque vamos ter que preparar o próximo orçamento e plano de ação para os próximos 4 anos, que vai ter que ser aprovado ainda este ano, e aí está, mais uma vez, vamos convidar as oposições, quer aqueles que estão no Executivo, mas também a Iniciativa Liberal que está na Assembleia Municipal. Vamos convidá-los a olharem para a nossa proposta, eventualmente a darem os seus contributos, porque sempre fizemos isso. Exato. Em relação às freguesias, o PSD ganhou em todas, concorreu, exceto em Arrimal e Mendiga. Como é que explica esse resultado? Ou seja, tem alguma razão específica? E por outro lado, neste caso, quem ganhou, ou seja, a pessoa que estava a liderar o projeto, veio do PSD e veio de mandatos em que foi um dos vereadores, um dos presidentes de junta, que de alguma forma se destacou por iniciativas que fugiam um pouco ao habitual. Considera que terá havido eventualmente alguma subavaliação do poder autárquico, neste caso de Carlos Cordeiro? Não, pelo contrário, aliás, é a afirmação da liberdade que existe dentro da estrutura do PSD e, sobretudo, foi a democracia a funcionar, portanto, sobre isso não há qualquer tipo de dúvida. Aquilo que nós fizemos nestes últimos 8 anos foi reunir mensalmente com todos os presidentes de junta e trabalhar com eles em função das prioridades do Conselho. E, portanto, é aquilo que continuaremos a fazer com os 10 presidentes de junta. Portanto, nós temos 8 da nossa área política e temos 2 que Alcaipão da Serra, Arrimal e Mendiga, que foram eleitos por listas independentes. E, portanto, a partir da próxima segunda-feira, quando tomamos posse, iremos programar essas reuniões mensais com os presidentes de junta, iremos definir com eles as prioridades, trabalharemos com eles o próximo orçamento e o plano para os próximos 4 anos e, portanto, para nós é tudo natural. Enfim, gostávamos que o Executivo que perdeu agora as eleições e eleito pelo PSD tivesse ganho. As pessoas da Arrimal e Mendiga não foi essa a escolha que fizeram. Nós respeitamos muito. Temos um respeito muito grande pelo exercício democrático das pessoas, da população, e, portanto, entendemos esta questão como uma questão normal. E o Sr. Carlos Cordeiro, que ganhou a Junta de Freguesia, enfim, será naturalmente incluído naquilo que é o trabalho do município com os 10%. Já agora estava-me a lembrar de um pormenor. Qualquer Presidente de Câmara, enfim, tem o seu projeto para o Conselho. O facto de ter mais ou menos juntas, isso interfere no trabalho que quer desempenhar ou nem por isso? Nós, quando definimos o projeto, definimos-o com eles, com os presidentes. E se vocês perceberem, temos 2 ou 3 projetos âncora que são importantes para cada uma destas freguesias, e estes projetos âncora foram feitos, construídos em articulação com os projetos de junta. Eu não quero dizer que o Presidente de Junta, por exemplo, da Arrimal e Mendiga, tenha a mesma leitura que tem o atual Executivo. Naturalmente, que nós, se temos um Presidente de Junta que foi eleito com maioria numa determinada freguesia, que nós esteve na base da construção do programa, temos que trabalhar com ele. Aquilo que são as suas ideias, porque longe de mim imaginar que este Presidente de Câmara fica agarrado a projetos que não foram ganhos e que depois os vamos construir contrariando o Executivo, só porque não é da mesma cor. As coisas não funcionam assim. Nós somos
responsáveis, gerimos dinheiros públicos e neste processo de gestão de dinheiros públicos temos naturalmente que consultar com os presidentes de junta. Em particular, a rima alimentiva, por acaso, os projetos são mais ou menos comuns, portanto, as coisas não são muito difíceis, não são muito difíceis de ser articuladas em função daquilo que são as expectativas da população. Ok. O PSD foi a jogo, entre aspas, com cerca de 200 pessoas, mas depois houve e que nada contra, uma personalização muito na sua pessoa. Ou seja, por exemplo, a nível dos cartazes, ou pelo menos a nível da internet, o candidato aparecia geralmente identificado como Jorge Vala, identificado pelo menos como nome, não era o nome dele, mas o Jorge Vala, e essa estratégia, obviamente, parece ter resultado, enfim, sabemos os números que conseguiu. Mas depois há a questão daqui a 4 anos, ou seja, será que o que foi bom agora, daqui a 4 anos, não pode ser um problema para o PSD? O PSD conseguirá encontrar uma pessoa com um carisma como o seu, ou equivalente, para conseguir enfim, os mesmos resultados, ou resultados idênticos, ou será que se corre o risco de acontecer como aconteceu, por exemplo, com o PS, em que tínhamos também uma figura emblemática há alguns anos e depois ficou uma certa orfandade, uma certa dificuldade em substituir? Eu sei que não faz futurologia, mas... A estratégia que foi definida foi, de facto, uma estratégia centrada no candidato a presidente, mas tendo também ao seu lado uma equipa. E, portanto, nunca fugimos a isso. Enfim, foi na perspectiva daqueles que estruturaram a nossa campanha, acharam, e na minha opinião, acharam bem. Nós vamos trabalhar em função daquilo que achamos que é fundamental para o Conselho e vamos tentar que este projeto, que não termina, vá ter continuidade. Para ter continuidade, tem naturalmente que ter liderança. Para ter liderança, essa liderança tem que estar acima do partido. O partido tem uma importância muito grande. Percebemos isso ao longo destes últimos anos e percebemos também a importância das figuras, da personalidade. Eu há 8 anos não era essa personalidade, claramente. E no entanto ganhamos as eleições. Havia outras personalidades que emergiram do Partido Socialista. Aquilo que eu vou trabalhar é no sentido do PSD estar unido e chegarmos daqui a 4 anos eu possa sair, e sairei da vida autárquica, portanto não irei ser presidente da Assembleia Municipal, nem vereador, nem outra coisa nenhuma. Também, brincando um bocadinho, também não vai para nenhuma junta. Não, sem desprimor dos presidentes de junta, claro. Não, eu tenho a ambição de ter alguma vida familiar e, portanto, esta vida familiar tem o seu tempo e o meu tempo já não é eterno, portanto, não é eterno e, portanto, eu tenho naturalmente que ter outra vida para além da vida autárquica, que eu gosto muito de fazer o que faço, mas acho que uma das coisas boas que aconteceu na nossa democracia foi a limitação de mandatos aos presidentes de Câmara. Direi até que devia ainda haver mais restrições, porque há coisas que de uma forma ou de outra se eternizam e eu não concordo nada com isso. E, portanto, eu acho que uma das coisas boas é a limitação de mandatos. Eu vou respeitar a limitação de mandatos enquanto autarca, enquanto, fazedor aqui no nosso Conselho, porque eu vim para aqui com uma ambição e posso dizer que chegarei ao fim destes 12 anos com a ambição mais ou menos cumprida. Mudar Porto de Mós, fazer coisas e, sobretudo, fazer melhor às pessoas do Conselho, às famílias do Conselho. Okay. E por isso é que eu digo que daqui a 4 anos avaliem, porque eu já não vou a votos, avaliem por aquilo que eu fiz às pessoas e não tanto pelas obras que deixei.
Exato. E, portanto, aquilo que fiz às pessoas é de facto, vai ser de facto uma marca importante. Esta pergunta não estava propriamente na minha lista, digamos assim, mas agora lembrei-me do nosso célebre debate, célebre entre aspas, em que foi confrontado com a pergunta ou com a insinuação de que não iria terminar um mandato. Presumo que com essa postura toda a sua intenção seja mesmo terminar o mandato. Eu nunca, isso foi mesmo uma insinuação, é uma narrativa, uma narrativa falsa, porque saiu para a rua uma coisa que eu nunca afirmei. Aliás, as pessoas que fazem parte da minha equipa, as 10 pessoas, antes dessa narrativa sair, ouviram da minha boca aquilo que é o meu pensamento, é que eu, candidatando-me, e o partido convidou-me para eu voltar a ser candidato, porque se o partido não me convidasse é porque tinha uma solução melhor, e eu aceitava democraticamente não ser candidato. O partido convidou-me para ser candidato, eu depois de ponderar, e tive que ponderar com a minha consciência, com uma avaliação à minha capacidade, à minha energia física também, e naturalmente ponderar com a minha família. Claro. E portanto, depois destes ponderadores, concluímos que havia condições para fazer um mandato completo, porque eu não vou a votos e deixo a coisa a meias. Eu vou a votos ganhando, tenho naturalmente que respeitar aquilo que foi a vontade das pessoas. E a vontade das pessoas é que o Jorge Fala seja o Presidente da Câmara para estes próximos 4 anos, e é isso que eu digo. Exato. A equipa que ganha não se mexe, deve ter sido mais ou menos esse o espírito. E agora, em termos de pelouros, há uma entrada nova, portanto, está a pensar fazer uma redistribuição, criar pelouros novos? Sim, vamos ver, há alguma redistribuição. O Pedro Vala, o vice-presidente Eduardo Amaral fica com os mesmos pelouros, a Telma Cruz fica com os mesmos pelouros, menos a Juventude. Nós vamos passar a ter entregue ao Pedro Vala a participação cívica, que é um pelouro novo, que tem que ver com o jovem autarca, com o orçamento participativo, com uma série de ações que vamos lançar também. Vamos ter habitação, que é um pelouro que vai ser entregue ao Pedro, e vamos ter obras particulares que deixam de estar sob responsabilidade do Presidente da Câmara e passam também para o vereador Pedro Val. Okay. E, portanto, no fundo, são estas as alterações, pouco significativas, mas são algumas alterações. Portanto, vamos ter o pelouro da mobilidade, que vai ser entregue ao vereador Marco Lopes, também é um novo pelouro, e de resto, as mexidas não são muito mais. Se calhar não são assim tão poucas quanto isso, ainda são algumas. São algumas, fazem parte de uma consciência de evolução, também em função das prioridades. Nós temos no nosso programa a questão da habitação, da habitação de custo controlado. Vamos avançar, e portanto vamos avançar quer com projetos, quer com candidaturas, para chegarmos ao final do mandato e podermos ter habitações a custo controlado, ou seja, fazer habitação e vendê-la ao custo que nos ficou, sendo sem financiamento ou sem apoios financeiros do PRR ou do 2030, se não os tiver um pouco mais caros, porque é para esse custo, se tiver, faz-se exatamente o mesmo que se fez na área de localização empresarial. Isso não é de alguma forma uma mudança de estratégia? Ou seja, até há pouco tempo tenho a ideia que a sua posição era aquele acordo que se fez com o Iru, enfim, uma coisa mais formal. Agora já vejo a Câmara mais interventiva na área da habitação, ou seja, sentiu essa necessidade. O acordo que fizemos com o Iru tem que ver com o primeiro direito. O primeiro direito, identificámos 32 famílias a viver em condições indignas, fizemos o acordo para requalificar ou apoiar essas famílias na habitação indigna,
E houve duas circunstâncias que nos levaram a ter que fazer, enfim, pelo menos uma pausa nesta avaliação. Em primeiro lugar, logo no início, cerca de 20 famílias recusaram. Portanto, recusaram a intervenção do município. Nós, quanto a isso, não podemos fazer. Eu, quando falo recusar, não falo de dizerem objetivamente que não. Aquilo que as famílias fizeram foi não conseguiram criar condições para que nós pudéssemos cumprir. Ou seja, pela propriedade do imóvel, ou seja, pela dificuldade de identificar, enfim, uma ou outra situação que tinha que ver com o agregado familiar, ou fosse mesmo por falta de vontade. E, portanto, depois as outras, nós tínhamos cerca de 10 famílias que tínhamos que fazer habitação. Comprámos duas casas aqui em Porto Mós e uma na freguesia da Pinal e Mendiga para satisfazer situações, mas eu tenho um entendimento, nós temos um entendimento que a questão da habitação não pode ser suportada pelos municípios. Portanto, os cofres do município não têm a obrigação de dar resposta ao primeiro direito através da sua tesouraria. Ou seja, a população paga impostos, não é para essa finalidade, essa é uma responsabilidade exclusiva do Estado, que está, inclusive, instituída na Constituição. E, portanto, sendo uma responsabilidade exclusiva do Estado, nós avançaríamos para este programa de reabilitação para entregar casas, comprando casas velhas ou em ruínas ou devolutas e depois recuperando para entregar a essas famílias. O que aconteceu é que nós, enfim, na lista de PRR dos municípios que se candidataram, nós, como não éramos um dos municípios prioritários, portanto ficámos cá para trás e não nos foi concedido o apoio. E, portanto, não tendo sido concedido o apoio, nós continuamos a insistir com o Sr. Ministro para a importância de reforçar estas verbas para o primeiro direito. As famílias do Conselho de Porto Mós, felizmente, não têm estas situações, mas têm tido apoio do município, quer na reabilitação de algumas casas, situações mais prementes têm havido resposta e portanto, continuamos, enfim, mais ou menos parados nesta questão. Nós não temos pessoas a viver na rua. Temos uma situação habitacional mais ou menos satisfatória. Aquilo que identificámos é efetivamente a necessidade de estimular a reabilitação e temos feito através das ARUs. E agora, até porque num concelho como o nosso, que está com uma dinâmica, uma nova dinâmica de construção, nós temos muitas casas aprovadas, muita habitação multifamiliar aprovada, temos mais de 100 apartamentos aprovados neste momento, portanto alguns já começaram a construção, e este é o momento. É o momento de dizer às famílias que o município também está presente, não entrando em concorrência, mas permitindo que as pessoas que têm da chamada classe média baixa tenham acesso a ter também habitação a custos controlados, que é o tal preço de custo, porque as dinâmicas do setor naturalmente que levam a que as empresas que apostam na construção para venda têm que ter como resultado o lucro, portanto aqui tem que resultar lucro e portanto esse não é um compromisso dessas empresas, é um compromisso efetivamente do município e é por esse compromisso que nós estamos é para esse compromisso que nós vamos trabalhar. Portanto, vamos fazer alguns apartamentos, eu não tenho presente quantos, mas há alguns apartamentos, mais de uma dezena seguramente, e temos um projeto em Miradeiro, que já tive agora em final de mandato uma reunião com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, no sentido de podermos adquirir uma fábrica
para uma antiga fábrica, edifícios, em frente ao campo da Fiandeira, e fazemos um projeto de habitação em conjunto com o espaço cowork, mas aqui para instalar jovens, e é o único projeto em que a Câmara admite poder gerir com arrendamento um espaço de habitação. E esta construção já está definida em que freguesia será? Freguesia de Pedreiros. Ok. Temos um terreno com alguma dimensão. Muito bem. Voltando agora ainda à questão dos vereadores, há um aspecto que tem despertado alguma curiosidade e que eu penso que também é importante, quanto mais não seja para esclarecer. Enfim, acho que ninguém quantificou ao pormenor, mas há pelo menos um ano que o Presidente tem dado muita cara por tudo aquilo que supostamente está na governação, entre aspas, dos seus vereadores. Ou seja, os vereadores com pelouros têm falado muito pouco, e geralmente em assembleias municipais, reuniões de Câmara, geralmente é o Presidente a falar. Isto não poderá ser visto como uma... Ou seja, por um lado renova a equipa, mas por outro lado, essa postura não parece assim indiciar alguma falta de confiança nos seus vereadores? Não, exatamente o contrário. Os meus vereadores, isto revela que nós reunimos todas as semanas, que partilhamos todos os assuntos de todos, e eu posso dizer que, no caso do Presidente estar ausente, quer o Vice-Presidente, quer os vereadores com pelouro, qualquer um deles pode falar de tudo, pode defender tudo. Aquilo que ficou definido desde o início, e para este mandato vai ser igual, é que o Presidente da Câmara, em Assembleia Municipal e nos diversos fóruns, é que tem exatamente a intervenção, e por isso é mais exigente até para o Presidente, porque tem que se preparar sobre os diversos dossiês, mas uniformizamos a gestão desta forma. Ou seja, nós temos reuniões sistemáticas, à segunda-feira de manhã, com uma reunião de trabalho, uma reunião de diagnóstico, mas também uma reunião de balanço da semana anterior, trabalho para a semana seguinte, programação, planeamento e acompanhamento da evolução de toda a nossa estratégia. E, portanto, este é um trabalho que fazemos em conjunto, sempre fizemos em conjunto, não há aqui uma liderança nem bicéfala, nem só minha, portanto é uma liderança partilhada, agora vai ser partilhada a 5, com muitas ideias, com crítica. Nós não temos uma equipa de seguidistas, temos uma equipa bem conscientes daquilo que é o nosso programa, a nossa responsabilidade, mas temos uma equipa também com espírito crítico, e portanto nós discutimos, nem sempre o pensamento do Presidente é o que prevalece. Eu, em muitas circunstâncias, defendo um pensamento que inicialmente não era o meu. E, portanto, isto quer dizer que nós estamos bem, eu pessoalmente acho que estamos muito bem resolvidos em relação a esta questão, e é também uma das razões, porque num mandato olhado a 12 anos é importante a estabilidade. Eu dou muito valor à estabilidade das equipas e dou muito valor à estabilidade quando existe lealdade. E é uma das particularidades deste Executivo, é que é um Executivo muito leal. E, portanto, isto é um bom princípio para nós fazermos também um bom trabalho. Exato. Mudando agora de assunto, a questão da saúde marcou claramente o mandato anterior. O Presidente, enfim, teve sempre uma postura bastante crítica e bastante exigente em relação à tutela neste caso do Ministério da Saúde, e em relação também a uma postura um bocado crítica em relação a alguns profissionais de saúde. Não diria a todos, eu diria se calhar mais aos responsáveis que propriamente ao profissional comum.
No entanto, nesta campanha, eu reconheço que não acompanhei ao pormenor, mas deu uma sensação que houve ali um abrandar ou seja, a saúde deixou de estar tão presente no discurso político em geral, e no seu caso também alguma suavização, ou seja, não dramatizou tanto, entre aspas, a questão da saúde. E eu pergunto se isso é tipo um voto de confiança, ou não será um voto de confiança, um benefício da dúvida, melhor dizendo, nesta nova ULS, nesta nova direção, ou reconhecer que se calhar a Câmara, neste momento, em termos de saúde, já não pode fazer muito mais do que fez até agora? Ou nada disso. Portanto, eu coloquei essas duas hipóteses. Eu, por acaso, nos dois locais onde este problema, onde este problema subsiste, nós falámos de uma forma com alguma veemência em relação às questões da saúde. Nós, nestes últimos 4 anos, para não falar nos 8, mas nestes últimos 4 anos, tivemos um papel preponderante na questão da resolução dos problemas da saúde das pessoas. Foi o Covid, e não nos podemos esquecer que o Covid exigiu muito deste Executivo. Nós viemos cá todos os dias, acompanhámos como ninguém as situações do Conselho, estivemos permanentemente presentes. Isso levou-nos a uma aprendizagem também sob o ponto de vista da resposta. Depois nós lançámos o cartão de saúde, porque as insuficiências do Serviço Nacional de Saúde eram tão prementes que nos obrigou a desenvolver alguma coisa para dar resposta às famílias. E a resposta não era uma resposta de substituição ao Serviço Nacional de Saúde, nunca foi, não podia ser. Mas foi, sobretudo, uma resposta para a urgência com que as pessoas, dando uma resposta à urgente necessidade que as pessoas tinham para ter cuidados. Eu relembro que chegámos a ter cerca de 10.000 utentes sem médico de família. Depois avançámos com o projeto Bata Branca, que num determinado momento também foi importante, numa parceria com o LS de Leiria e a Santa Casa de Porto de Mós. Tivemos com esta nova OLS respostas bem interessantes, sob o ponto de vista daquilo que era a nossa ambição, que era ter, quanto mais não fosse médicos tarefeiros a trabalharem de uma forma sistemática, sem interrupções. Tivemos, e finalmente vieram mais médicos, portanto, e a vinda de mais médicos acaba por de alguma forma naturalizar mais esta questão da ausência de médicos. Nós neste momento devemos ter cerca de 3.000 utentes sem médico de família no Conselho, mas continuamos a ter um problema complicado, porque eu não consigo, o perceber, eu não tenho que perceber ou deixar perceber. Eu não entendo como é que é possível uma direção da USF ignorar um protocolo que foi assinado entre a Câmara Municipal, o Ministro da Saúde e, na altura, a ARS, que dizia objetivamente que o polo de Mendiga e o polo de Alqueirão da Serra continuavam abertos. E, portanto, a intransigência destes profissionais levou-me, naturalmente, a manifestar esta incompreensão e que me continuo a manifestar, porque eu acho que é muito mais fácil, e ninguém me consegue explicar o contrário, que é muito mais fácil deslocar 2 profissionais ou 3 profissionais de saúde, um administrativo, um enfermeiro e um médico, quanto mais não seja 2 ou 3 vezes por semana à Mendiga, do que exigir que a população da Rimal e Mendiga venha a Serra Ventosa. Não consigo perceber. Da mesma forma, acontece no Alqueirão da Serra. E isto agrava-se porque nestas 2 freguesias existem farmácias. E a farmácia é talvez o back-office, a retaguarda mais importante que as pessoas têm numa localidade. Agora, imaginem
E isto já foi colocado em cima da mesa, que por falta de centro de saúde, nestes 2 lugares, a farmácia se vai embora. E, portanto, destapamos completamente a vida daquelas pessoas. E a Câmara, de facto, tem-se sentido impotente para responder a isto. Eu volto a dizer, nós temos tido um excelente relacionamento com o LS, até porque, recentemente, nós mapeámos os 2 centros de saúde e, portanto, eu não quero imaginar que se avançar com o financiamento do 2030 para obras, nomeadamente de uma forma mais premente, para obras do Centro de Saúde na Mendiga, cujo terreno está identificado, é da Junta de Freguesia e que nos manifestou disponibilidade para ceder para esse fim. Eu não quero imaginar que depois o Centro de Saúde fique concluído e fechado. É que não quero imaginar. Porque o Centro de Saúde, o Centro de Saúde só pode avançar com financiamento se for dada a resposta da ULS a dizer que ele é preciso. Exato. E, portanto, a ULS, ao permitir, ao aceitar, ao mapear nas prioridades da própria ULS 1,3 milhões de euros de fundos comunitários para um centro de saúde na Mendiga, está a dizer que ele é preciso. E está a assumir a responsabilidade connosco, vai lá pôr os profissionais. E, portanto, eu acho que isto, demorando mais tempo, vai funcionar, até porque hoje a população do Arrimal e da Mendiga já tem respostas que não tinham, de transportes. Eu relembro que nós, para além de garantirmos os transportes públicos de passageiros de ligação das freguesias ao Conselho, à sede do Conselho, temos o transporte a pedido. O transporte a pedido é uma resposta fundamental para as pessoas com mobilidade, com mais dificuldade de mobilidade, com menos recursos financeiros, poderem deslocar-se quer a Serventoso, quer ao Centro de Saúde Portugal. Portanto, esta é uma situação que aparentemente também fica de alguma forma ultrapassada com a falta de médico. Exato. De alguma forma já respondeu à pergunta que eu queria fazer, o senhor Presidente fala com pessoas, nós falamos com pessoas, ou seja, a mim, por exemplo, já me garantiram que aquelas 2 unidades nunca vão abrir e por uma questão de gestão, ou seja, que é extremamente difícil gerir uma USF com tantos polos e, por outro lado, há a questão da falta de médicos. Portanto, se a mim disseram isto, obviamente, assim, certamente tem muito mais informação, e a pergunta era porquê então insistir em construir algo tão caro se, pelos vistos, não há a mínima vontade, pelo menos da parte da tutela, em abrir, mas garanto que sim. Não é da parte da tutela. Exatamente. É da parte dos profissionais que estão em protocolar. Porque, infelizmente, a coordenação da USF tem manifestado sempre, de uma forma intransigente, a falta de vontade para poder ir à Mendiga. E é bom que fique claro que isto não depende do Presidente da Câmara. Provavelmente nem depende da ULS, depende da coordenação da USF. Eu entendo que o facto de se continuar a teimar em obrigar as pessoas da Mendiga e do Arrimal a virem a Serventoso revela alguma falta de respeito por aquela população, sobretudo a população mais idosa, que é importante ter aqui, também ao nível dos cuidados primários de saúde, uma resposta minimamente eficaz. Nós não pedimos que o Centro de Saúde abra todos os dias. Nós aquilo que pedimos é que o Centro de Saúde tenha a presença de profissionais, nomeadamente de profissionais de enfermeiro e médico, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Foi isso que nós solicitámos sempre. E achamos que não é tão difícil quanto isso. O médico e o enfermeiro virem à Mendiga, de Serventoso à Mendiga, até porque nós entregámos carros. Nós entregámos, são 6 unidades, 6 polos, e entregámos 6 carros. Se me disserem que a Mendiga precisa de um carro, eu entrego o 7º. Agora, eu acho é que a população idosa, sobretudo essa, que tem mais dificuldade de mobilidade, deve ser respeitada. E esse respeito é respondido, na minha opinião,
por aquilo que foi o protocolo da cidade entre a Câmara e o Ministério da Saúde no âmbito do processo de centralização, porque senão eu não o tinha assinado. Exato. Eu devo dizer, já disse isso em vários fóruns, eu nunca teria assinado o protocolo de descentralização. Estaríamos hoje em UCSP, nós estaríamos em USFD, porque essa foi uma condição que está plasmada no protocolo, que era garantir que a UCSP passasse ao USFB, e a solução encontrada foi uma solução encontrada entre o Ministério da Saúde, a coordenação, que é a mesma da USF, então UCSP de Porto de Mós, e a ARS. E, portanto, na altura, a própria gestão aqui distrital ou regional. E, portanto, este acordo de princípio, que foi plasmado depois num protocolo, a cidade, por todas as entidades, não está a ser cumprido. E, portanto, esta falta de cumprimento leva-nos, naturalmente, a manifestar aqui algum desagrado e também, direi, desalento, porque eu tenho as instituições públicas em muito boa conta. Não tenho grande razão para não ser assim. Mas, infelizmente, em algumas circunstâncias, as instituições públicas desdizem aquilo que é dito. Eu acho que deve haver respeito hierárquico e aqui não está a haver. Muito bem. Em relação ainda a esta questão, era outra das perguntas que não tinha propriamente na minha lista, não há problema de uma lista, mas que me ocorre porque é um reparo que eu já ouvi algumas vezes, que se a sua postura, ou seja, basicamente alguns profissionais de saúde queixam-se, e não só pessoas da rua, que a sua postura bastante elogiosa em relação ao USF Novos Horizontes e bastante crítica em relação à Aire Candeeiros, se não irá contribuir para pôr em choque profissionais do mesmo ramo, enfim, duas unidades que deviam trabalhar em conjunto, que eu não sei se trabalham ou não, porque neste momento o problema não é esse, mas até que ponto um Presidente da Câmara deve ser tão crítico em relação a uns e não em relação a outros? Ou tão favorável em relação a uns? É uma pergunta que, de alguma forma, já me fizeram. Eu tenho dito que temos a saúde a duas velocidades. E isto não tem a ver, tem que ver, sobretudo por falta de profissionais. Não há outra razão. Quer dizer, quando nós temos um lado do conceito que tem o fecheiro completo, que está a funcionar normalmente, e depois temos o outro lado do concelho, que tem 6 a 7 mil utentes sem médico de família, naturalmente estamos aqui a trabalhar a duas velocidades. E é isso que eu tenho dito, porque eu, da mesma forma que elogio os profissionais da USF Novos Horizontes, elogio os daqui, os da Aire Candeeiros. Eu sei perfeitamente que as equipas, quer as equipas da USF, quer as equipas da UCC, quer as equipas da saúde pública, são equipas extremamente empenhadas, voluntariosas e que em muitas circunstâncias fazem muito mais do que aquilo que está previsto, precisamente para darem resposta. Agora, chega-se a um momento em que não há capacidade por falta de profissionais, e quando faltam os profissionais, nós naturalmente temos que olhar para uma área que não nos preocupa e temos que olhar para a outra que nos preocupa. A minha crítica tem sido sistemática em relação a duas coisas. Em relação à coordenação por causa da questão do protocolo de cidade, para o Alqueidão e para a minha amiga, de facto tem sido crítica, porque eu acho que se houvesse disponibilidade da equipa da USF, podíamos dar uma resposta a estas populações, e é por falta de vontade da coordenação que elas não acontecem. Por outro lado, a minha crítica tem sido sistemática em relação ao Ministério da Saúde e em relação ao problema da saúde que atravessa transversal a todo o país. Portanto, o município, aquilo que fez foi não fazer como se fazia antigamente, que era a saúde não é da minha responsabilidade, vão lá bater à porta do Ministério. O que fez o município sempre foi pegar no touro pelos cornos, assumir a responsabilidade daquilo que não era a nossa responsabilidade e tentar resolver. E isso fizemos. E isso fazemos sempre.
mesmo a contragosto de alguns profissionais de saúde, nomeadamente a criação do cartão de saúde, não foi uma coisa simpática para alguns profissionais de saúde, reconheço isso. A questão das viaturas foi uma coisa, na minha opinião, essencial, e pergunte-se aos profissionais, porque os profissionais não podiam fazer domicílios, porque estavam sempre, direi, na expectativa de terem ou não terem táxi aprovado, porque o táxi depois tem que ser pago, e eu relembro que no ano de 2024 os profissionais de saúde, a única coisa que fizeram aqui para fazer domicílios foi de táxi, não havia outras condições, e nós adquirimos 6 viaturas e colocámos, como adquirimos, uma viatura para colocar na UCC, a viatura elétrica, e outra para a UCC, a Unidade de Cuidados na Comunidade. E outra para a saúde pública, agora recentemente, financiada pelo PRR. E, portanto, o município tem estado sempre, de uma forma sistemática, a trabalhar em parceria com a saúde, aqui no Conselho, mas sempre com uma preocupação evidente, que essa é a nossa responsabilidade, com os nossos municípios, os utentes do Centro de Saúde. Muito bem. Mais uma proposta de mudarmos a área. Agora falamos da requalificação do cineteatro e do mercado municipal. Enfim, são projetos que já constam ou constavam dos anteriores programas eleitorais. Acredita que será possível fazer algum deles ou os dois nestes 4 anos? É sim, eu estou à espera que seja aprovado o PROD Centro. Com a aprovação do Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, o município de Porto Mós, e eu já divulguei em nota de imprensa esta situação, portanto aprovado por Bruxelas, quando for aprovado o município de Porto Mós passará a Centro Urbano Estruturante da Região Centro. Passando a Centro Urbano Estruturante da Região Centro, passaremos a ter a possibilidade de ter um reforço de fundos comunitários, nomeadamente na medida 2, que é a regeneração urbana, que está ao alcance apenas dos grandes municípios, dos municípios de Leiria, da nossa região, Pombal e Marinha Grande. E, portanto, nós ficamos ao nível de Pombal e Marinha Grande, portanto, num segundo patamar de cidades, e a partir do momento que seja aprovado, vamos ver qual é o reforço. Eu tenho a expectativa que o reforço será na casa dos milhões, e, portanto, vamos ter este reforço exatamente para a requalificação do edificado dentro daquilo que é o espaço ARU na vila de Porto Mós, e eventualmente podemos adicionar nas outras vilas. Onde está enquadrado o cineteatro e o mercado municipal. O cineteatro teve um estudo feito, que ainda não avançámos no projeto, vamos avançar provavelmente no início do próximo ano, que prevê que o cineteatro passe a ter cerca de 430 lugares, o que transforma o cineteatro num espaço basicamente duplica rentável, que sim, tem 230 e qualquer coisa. Portanto, iremos colocar mais de 200 lugares, que basicamente não é muito difícil perceber onde é que se vai aproveitar. Vai-se aproveitar um balcão na parte de cima, portanto ilumina-se a parte de cima, transforma-se em balcão e abre-se a boca de palco e cria-se portanto um balcão para podermos ambicionar fazer espetáculos de uma forma diferente. Muito bem. Este projeto é um projeto que o estudo aponta para valores significativos, mais de 2 milhões de euros, e nós temos avaliado aqui este tipo de investimentos. Este tipo de investimentos não podem substituir o esforço financeiro do município por continuar a fazer saneamento. E, portanto, a razão é esta, quer dizer, damos muito valor a estes 2 edifícios. Nós requalificámos, por exemplo, o mercado de Miradai. Se fossem outros, se calhar faziam aqui estas 2 obras, limpavam a cara a este centro de Porto Mós e inevitavelmente deixava-se para trás algumas coisas, nomeadamente o saneamento da Tomeira. Mas isso é uma obra estruturante para o futuro do Conselho, e eu acho que nós não devemos colocar no mesmo patamar. Tem que ter patamares diferentes. O mercado, por força da falta de fundos comunitários para a medida 2, essa medida da regeneração urbana,
Nós, na altura, fizemos uma proposta que foi aceita e, portanto, estamos a trabalhar nela para a requalificação do mercado ter associado uma loja de cidadão. E, portanto, tendo associado uma loja de cidadão, entramos numa área de fundos comunitários que tem que ver com a refuncionalização, ou seja, são espaços que precisam de ser requalificados, mas ao mesmo tempo há uma proposta de refuncionalização. E essa proposta de refuncionalização passa por subdimensionar o atual mercado, portanto, colocá-lo todo dentro de um espaço coberto, não é apenas o atual espaço coberto, portanto será mais. E na zona onde está o galinheiro, onde está aquele espaço, fazer uma loja de cidadão, de base, e permitir que os fluxos de pessoas permitam também que o mercado não abra apenas à sexta-feira de manhã. Nós fizemos um projeto bastante interessante no início do primeiro mandato para a requalificação do mercado municipal, com custos absurdos para um mercado que abre uma vez por semana à sexta-feira de manhã. Portanto, na altura já eram mais de 2 milhões de euros, agora com os aumentos que houve, estamos a falar de 2019, seguramente com alguma facilidade, não direi de obra, mas são custos muito elevados. E portanto nós entendemos que tem que haver aqui alguma boa consciência na gestão de dinheiros públicos. Se me perguntarem se eu gosto do que lá está, não gosto. Claro. Mas cada coisa a seu tempo, e volto outra vez a dizer, a falar nas prioridades, nas necessidades das freguesias que têm sido colocadas à frente destas duas obras importantes. Exato. Por falar em obras caras, temos também a ideia, não sei se já há projeto ou se é para avançar mesmo, da construção de uma variante a Porto Mós, também da reabilitação da zona da Várzea. Enfim, de uma forma sucinta, pode-nos falar alguma coisa disso? Posso. A questão da variante a Porto Mós, temos um estudo feito, até porque era fundamental termos este estudo, porque estamos em revisão de PDM e precisamos de afetar alguns terrenos que não têm aptidão urbana para podermos fazer o traçado e definir o traçado. O nosso objetivo é que esta variante passe a ser a Estrada Nacional 243 e que, de alguma forma, a 243 atual seja desclassificada. Portanto, estamos a falar com as infraestruturas de Portugal, vamos ver como é que corre. Portanto, é uma obra impactante para a vila e direi até para o concelho de Porto Mós. Porque hoje, e olhando para 8 anos atrás e para o tempo de hoje, todos reconhecem que a corredora e aquele troço entre a zona industrial, a Alé de Porto Mós e o centro de Porto Mós está cada vez mais difícil a sua circulação. E se houver um problema, como já houve, o trânsito da entrada de Porto Mós fica completamente bloqueado. Ontem de manhã estava, praticamente. E portanto nós temos, enfim, em bom rigor, e como pessoas responsáveis que somos, temos que pensar no futuro. Eu não quero dizer que o faça. Eu, quando aqui cheguei, não tinha um único projeto, não havia estratégia, não estava nada definido. E tenho a certeza, quando sair, pelo menos deixo um caminho e deixando este caminho, deixamos também projetos. O mesmo acontece com a Várzea. A Várzea é impactada também por esta variante, portanto uma coisa é complementar da outra. Mas a Várzea nós vamos avançar, portanto numa fase ou em 2 fases, ainda não sabemos, mas vamos fazer o Parque das Mós, que é um parque com uma ligação forte à água, muito próximo do rio, em toda a zona envolvente ao rio, a partir do Picadeiro. Temos que provavelmente para dar resposta a essa tal variante, vamos ter que recolocar as tasquinhas, os edifícios das tasquinhas, mas é uma coisa que não é muito complexa para a empresa. Elas, quando foram contratadas pelo Poder Executivo, já foram contratadas com a possibilidade de serem deslocalizadas, portanto existe, com mais ou menos complexidade, existe essa possibilidade.
E depois é avançar com todo o projeto, que prevê um multiuso simples, uma coisa simples, no atual espaço do sintético, que abarcará as festas, a feira comercial, eventualmente outros eventos, onde podemos adicionar ter um congresso, onde podemos adicionar ter uma atividade desportiva, porque hoje os kits são instalados nos espaços e os espaços não precisam ter bancadas, nem precisam ter piso, por assim dizer, para a prática desportiva. Portanto, aquilo que vamos fazer o Parque Verde tem projeto. Ok. Já temos um projeto com infraestruturas, com tudo. O projeto está concluído. Muito bem. Uma das suas propostas, promessas, eu penso que se chama outra coisa, que isso até foi alvo de algum reparo, mas enfim, são promessas eleitorais. É a questão da cobertura do saneamento básico a 90%, agora penso que estaremos à volta dos 70%. Haverá tempo e dinheiro nestes 4 anos para fazer isso? Até porque tendo em conta o aspecto geomorfológico do Porto Mós, ou seja, não é uma obra fácil, não é? Nós quando falamos em 90% falamos em resposta à população, não falamos em território. Eu nunca falei, nem consigo falar em fazer saneamento em baixa, portanto distribuição casa a casa na serra. Enfim, tínhamos que partir a serra toda, imaginem 40 km quadrados que tem São Bento, fazer redes de saneamento básico numa freguesia ou que tem tanta habitação isolada. Portanto, é extremamente difícil e direi que não sendo impossível. Agora, nós vamos ter que caminhar, por força até de compromissos europeus que o país tem, vamos ter que caminhar vamos ter que evoluir. Eu penso que em alguns conselhos já existe uma prática, que é uma prática que pode ser também implementada no futuro aqui em Porto Mós, que é todas as pessoas que têm conta da água terem também tarifa de saneamento básico, em função do consumo da água, nesta fase, naturalmente. Nós vamos evoluir também, daqui seguramente a 10 anos, estaremos a programar ter caudalímetros de saneamento, portanto, porque as faturas vão ter que ser autónomas, sendo autónomas, nós vamos ter que medir o consumo o saneamento também. E, portanto, aquilo que alguns conselhos já estão a fazer, com assentimento do ERSAR, é fazer recolha nas fossas, uma vez ou 2 vezes por ano, conforme for definido, e as pessoas pagarem mensalmente o valor, e depois essa recolha de saneamento básico é gratuita. Agora, nós estamos a falar num concelho que é um queixo suíço, que tem um maciço calcário que nos preocupa, porque debaixo deste maciço calcário está um dos maiores e mais importantes aquíferos de água doce da Península Ibérica, e isto leva a que tenhamos naturalmente esta preocupação. E, portanto, se fazer o saneamento básico é difícil, exigir que as pessoas tenham fossas estanques também não é fácil. E, portanto, este caminho é um caminho que nós vamos ter que continuar a percorrer. Seguramente que tem que ter continuidade porque é nos suceder, mas nós vamos avançar com o saneamento, vamos fazer uma grande obra no Chão Pardo, Casais Garridos e Andainho, vamos avançar com o fecho das pedreiras em Casal da Fonte e Casal da Luísa, e estas 2 obras só por si já nos vão empenhar praticamente todo o mandato. Okay. Vamos fazer financiamento para estas 2 obras, porque nós esgotámos os fundos do 2030 com a obra da Pomeira e, portanto, liquidámos uma parte do empréstimo e cerca de 2 ou 3 milhões de euros de fundos comunitários não estavam previstos e que nós conseguimos captar. Depois é Miradouro, quer dizer, Miradouro estamos a falar com o Ministério do Ambiente, porque é um problema ambiental que nos preocupa também, mas é uma obra muito complexa, sob todos os pontos de vista, sob o ponto de vista da complexidade técnica, mas também sob o ponto de vista da gestão do relacionamento com a comunidade, porque estamos a falar
de ruas estreitas, onde uma máquina passa para abrir um rasgo ao meio, mas esse meio já está ocupado com águas, com infraestruturas de comunicações, algumas até com infraestruturas elétricas, e portanto isto, quer dizer, eu nunca avançarei para um projeto de saneamento básico que não abranja a totalidade da freguesia. E, portanto, o projeto que temos para Miradouro é para completar a totalidade da freguesia. E não podemos deixar para trás porque é tecnicamente difícil. Portanto, nós é o que estamos a fazer no Chão Pardo, portanto, é um lugar que tem uma parte em que temos que bombar e essa parte não fica de fora porque não pode ficar de fora. É o pensamento que temos. Vamos continuar a fazer saneamento no Alcadão da Serra, que quando nos foi entregue tinha muito pouco saneamento feito, tinha só a rua principal, pouco mais, e agora temos estado paulatinamente a avançar e, portanto, eu penso que nos próximos 4 anos, com exceção de Miradouro e da Serra, ficaremos com o Conselho coberto e, neste caso, com muito próximo de 90%. Mostrou-se orgulhoso, enquanto Presidente de Câmara, por ter no seu mandato que se completou o abastecimento de água a todo o Conselho. No entanto, agora esta questão última da mendiga, depois veio, parece, por revelar alguns, pelo menos a nível das redes sociais, apareceu gente de outros sítios a queixar-se de pequenos problemas, pequenos que para elas são grandes. Afinal ainda temos, ou seja, temos a cobertura completa, certo, mas ainda temos muitos bocadinhos, muitas situações para resolver, ou não? Temos sempre. Há uma coisa que é indesmentível. Quem me antecedeu nunca pôde dizer que o Conselho de Porto de Mós tinha um serviço de abastecimento de água a domicílio completo, em todos os lugares. E eu posso dizer, porque de facto completamos. E eu ouvi há algumas pessoas, até com responsabilidade aqui no Conselho, ou que tiveram, ou têm, dizer que era um absurdo. Nós estamos a investir tantos milhões de euros em abastecer, foram mais de 1 milhão de euros para abastecer meia dúzia de casas. Não foram meia dúzia de casas, foram 120 casas em mais de 20 lugares e, portanto, esta resposta era uma resposta fundamental. Mas nós não nos podemos esquecer que durante muitos anos Porto de Mós apenas fez mais, esqueceu-se de manter, que é também um problema. E eu devo dizer que nós, nestes últimos 8 anos, já requalificámos mais de 20 reservatórios de água, com substituição de equipamentos eletromecânicos. E a maioria destas requalificações tem valores acima de 50, 60, 70 mil euros. Portanto, são investimentos muito significativos que não se têm. Vê-se, passarmos aos reservatórios, aos palmeiros, estão pintados ficaram mais visíveis. Falta. Vamos continuar. Temos um plano que está a ser seguido integralmente. Portanto, todos os anos fazemos 3 ou 4 reservatórios em função da disponibilidade orçamental, mas temos feito. E depois recebemos mais de 240 km de redes em fibrocimento, sem qualquer tipo de manutenção. E nós fomos paulatinamente também fazendo um plano de requalificação de redes, substituição de condutas. Nós quando temos uma ruptura, nunca resolvemos a ruptura, fazemos sempre mais do que aquilo que é a ruptura, dentro do possível. Mas vamos tendo, eu nunca disse que não tínhamos problemas de redes. Temos problemas de redes de água e temos um fenómeno que também é novo, fruto de muitos anos sem qualquer manutenção, que é a questão do calcário. A nossa zona calcária, portanto a serra é abastecida por furos eminentemente com água eminentemente calcária. O facto de termos este problema decorre essencialmente da falta de utilização da água no inverno. Portanto, as populações têm uma cultura que é normal nestes territórios que tiveram muitos anos sem abastecimento de água a domicílio, têm uma cultura de uso das cisternas, fruto da captação de águas através dos telhados,
e no inverno usam a sua rede, a rede própria, a rede interna das casas. E o pouco uso faz criar depósitos de água. Estes depósitos de água, ao fim de muitos anos, entopem as canalizações. Nós, na Mendiga, substituímos integralmente uma rede inteira. E, portanto, aquilo que se fazia antes era quando havia uma situação que tentava-se resolver ali, pontualmente, e nós agora chegámos à conclusão que tínhamos que substituir tudo. É o que estamos ainda a fazer, portanto, vai-se resolver agora. Há pouco falou das freguesias. Olhando para o Conselho, há alguma freguesia em que considere que é mais prioritário, enfim, para tentar a redundância, a investir? Ou seja, há alguma freguesia que esteja a precisar mais de investimento público, neste caso a Camarária? Eu quando olho para o Conselho e para os investimentos, tenho uma visão um pouco diferente daquilo que é a visão normal do investimento. Eu acho que nós temos que ter uma preocupação permanente com a nossa população. Nós não nos podemos esquecer que somos um concelho de periferia. Os concelhos de periferia são concelhos que têm índices de envelhecimento muito grandes, normalmente elevados até, para concelhos que são próximos do litoral, e perda de população. E nós, há 8 anos, identificámos este problema, sem ter ainda os censos de 2021, e temos bem a consciência, temos elementos da Pordata, que se eventualmente não tivéssemos feito o trabalho que fizemos até 2021, 2018 a 2021, provavelmente a perda de população não seria 4,5%, seria 7 ou 8%. E, portanto, porque de facto não havia nada que atraísse as pessoas a virem para cá. Todos os outros concelhos eram moda e o Concelho de Porto de Mós era um concelho onde as pessoas eventualmente dormiam e serviam-se dos outros para ir fazer tudo o resto. E, portanto, nós tivemos que inverter essa tendência. Há aqui a questão do orgulho, do sentido de pertença. As pessoas gostam de viver num concelho que responda às suas principais necessidades. E esta inversão da população acabou por acontecer já depois de 2021. Nós, neste momento, já a final de 2024, já tínhamos recuperado a totalidade da população até 2011, portanto já tínhamos recuperado os tais 4,5%. E temos indicadores interessantes, porque são mesmo indicadores efetivos, que é aumento de população escolar, que inverte tendencialmente esta situação. Portanto, o aumento de população escolar acontece por força dos imigrantes, sem dúvida nenhuma, mas acontece também por força de fluxos de pessoas que vivem no nosso centro urbano, em Leiria, e que mudaram para cá, e estão a mudar para cá, e sobretudo de pessoas que vêm de Lisboa, da capital, para viver num ambiente de parque natural, por um lado, num ambiente de custos reduzidos em relação praticamente a tudo e com benefícios, com respostas sociais também bastante interessantes. E, portanto, muito próximo da capital, nós temos uma centralidade única, somos o centro do centro. E, portanto, nós, em Porto de Mós, com as vias de comunicação que temos, acho que rodoviárias, acho que temos todas as condições para poder garantir de ser um concelho estruturante, efetivamente, aqui da região centro. Em relação a uma das outras promessas eleitorais, é a questão do ensino gratuito a 100%. Tem quantificado esse valor, ou seja, quanto é que isso poderá representar para a Câmara? E, por outro lado, há outra questão. Não se levanta também, ou não se pode levantar também um problema de justiça, ou seja, há pouco falou de, enfim, o Estado dever ficar com as suas responsabilidades, a Câmara não ter que pagar por aquilo que é uma responsabilidade do Estado. Mas será que famílias perfeitamente com capacidade económica para pagar os estudos dos seus filhos é necessário, ou seja, não é uma discriminação ao contrário positiva, mas numa perspectiva diferente, em relação às famílias que realmente podem e em relação à Câmara, ou seja, porque é que a Câmara vai pagar algo que eventualmente algumas famílias, muitas famílias certamente também poderão pagar por elas? E por que não? Sim. E por que não? Nós
temos tido cuidado ao longo destes anos de ser de estar muito próximos nos apoios. Nós, o Estado em geral, não se inclui as autarquias, muito próximo daqueles que habitualmente não pagam impostos, portanto, a chamada classe mais baixa. E essa classe, que é a classe que tem os poucos recursos financeiros, essa classe habitualmente também tem o benefício de, no caso específico da educação, não pagar nada. Portanto, tem isenção de custos de refeições, de ATLs das fichas de apoio, porque a necessidade assim obriga, até porque a nossa Constituição diz que há o direito à educação. Nós temos um entendimento que cruza com aquilo que eu falei há pouco, com a perda de população. E eu tenho uma preocupação muito grande com o futuro do Concelho de Porto de Longe, e dentro desta preocupação nós entendemos que é fundamental encontrar soluções que nos permitam fixar e captar jovens casais para poderem viver aqui, trabalhar aqui, até porque este fator de atratividade é fundamental, porque nós, sendo um concelho em pleno emprego, temos que ajudar também o tecido empresarial a ter uma obra. E esta é uma forma indireta de ajudar o tecido empresarial. Não é um benefício pelo benefício, é um benefício com uma estratégia. É uma estratégia, mas associada a esta estratégia, devo dizer que a chamada classe média hoje é uma classe média que paga tudo sem exceção, mas que tem rendimentos. Um casal que tenha rendimentos acima de 2.000 euros paga tudo. E o custo da escolaridade de um filho é muito elevado. E este muito elevado é de facto significativo. E é por isso que o município de Porto de Longe, numa perspectiva de apoiar, sobretudo esta classe média que paga tudo, nós temos que fazer discriminação positiva, portanto, este tipo de apoios tem que ser universalizados, como é o cartão de saúde. Eu conheço pessoas que têm bons rendimentos e que reconhecem o valor do cartão de saúde. E temos pessoas com excelentes rendimentos que pagam IRS e que depois reconhecem a importância que tem a devolução dos 2,5% por parte do município. Isso é uma discussão, acentua numa estratégia. Eu perguntei. Tem um custo estimado entre 1,5 milhão e 2 milhões de euros por ano. Nós só podemos fazer isto porque criámos condições financeiras para o poder fazer, senão não fazíamos. Portanto, eu relembro que o município de Porto de Longe, quando aqui chegámos, tinha um orçamento de 17, 18 milhões de euros e neste momento tem um orçamento próximo de 50 milhões. É que tem uma situação financeira, direi até invejável, e esta situação financeira invejável foi criada com capacidade de obtenção de fundos, de recursos financeiros, mas também com poupança, com boa gestão. E, portanto, achamos que é importante que as famílias recebam de volta este tempo de boa gestão que temos tido. E eu estou convencido que isto é para ficar. Porque senão olhemos para a discussão do cartão de saúde durante estas eleições. Ninguém ousa, concorde-se ou não, ninguém ousa acabar com ele. E, portanto, este tipo de iniciativas, que são iniciativas que respondem diretamente às nossas famílias e, sobretudo, àquelas que nós queremos captar, são iniciativas fundamentais para garantir o futuro do Concelho de Porto de Longe. Muito bem. Ainda veio mesmo a propósito em relação a uma pergunta que eu queria fazer, que também já poderia ter sido feita a outros executivos, inclusive de outra cor partidária. A Câmara, nos últimos, 20 anos, tem tido resultados financeiros, económicos, enfim, falta-me o termo, bastante bons, por causa de uma boa situação financeira. Agora, e a pergunta que eu faço nem é tanto
para mim, mas para muitas pessoas que eu ouço fazer essa pergunta, que é, e nós obviamente temos a obrigação de transmitir aquilo que as pessoas, que é o sentido das pessoas, que é, neste momento a Câmara, penso eu, terá à volta de 14 milhões de euros em banco. Como é que se explica, ou seja, como é que se explica ao cidadão comum que reclama por uma obra na sua rua, enfim, um investimento um pouco maior, e depois encontramos uma Câmara, que eu repito, não é só de agora temos 14 milhões, penso eu, mas antes certamente já tinha outra situação financeira igualmente boa, portanto nestes últimos 20 anos conseguiu-se construir, enfim, um bom pecúlio, entre aspas. Como é que se explica isso ao cidadão comum? Ou seja, como é que o Sr. Presidente, quando batem à porta, e se alguém se lembra de dizer, olha, mas eu ouvi dizer que tem 14 milhões de euros no banco, como é que justifica isso às pessoas? Que pessoas não têm dinheiro para fazer as obras? Bem, há aqui duas coisas diferentes. É óbvio que estou, enfim, a exagerar um pouco, mas... Eu considero um erro enorme gerir-se uma Câmara Municipal, ou quer que seja, pela conta bancária. A conta bancária é apenas a base de resposta àquilo que são as necessidades. Nós gerimos a Câmara pelo orçamento. E por isso é que muitas vezes somos criticados por fazer alterações orçamentais, porque uma coisa é prever que aquela obra tenha um custo estimado de 100 mil euros e depois ela, para abrir concurso, concluímos que ela custa 110 e temos que fazer uma alteração para pôr lá os 10 mil euros, tem vindo de outro sítio qualquer. Nós, neste momento, temos uma situação financeira que não é esse valor, porque, entretanto, já amortizámos o total empréstimo em 2,3 milhões de euros, portanto, era inevitável recebermos fundos comunitários. Quando recebemos os fundos comunitários, liquidamos o empréstimo. Não podemos ter, nem eu nunca me permitiria ter duplo financiamento da mesma obra. Depois, nós estamos a avançar com obras muito significativas que têm necessidade de financiamento. A obra da escola secundária disse exemplo. Portanto, nós vamos recebendo adiantamentos e o reforço de tesouraria, uma parte do reforço de tesouraria também é daí que decorre. E, portanto, existe efetivamente um planeamento. Este planeamento, até final do ano, há uma parte dessa tesouraria que vai ser esgotada, também naturalmente, até porque a pontualidade destes recursos, a volatilidade destes recursos, a não ser muito grande, mas existe. E depois há aqui um conjunto de compromissos que nós efetivamente não cumprimos, que não têm a ver com valores muito significativos, mas são algumas dezenas de milhares de euros, têm a ver com a instalação, com o atraso na instalação, na nomeação de dirigentes. Isto em termos de despesas correntes. Mas nós estamos a atingir valores nunca antes atingidos de despesas de capital, portanto, de despesas de obras. Sim, o ano passado foi, por exemplo, cerca de 10 milhões de euros, quando o habitual em anteriores executivos era 4, 5 milhões, portanto 6 milhões em ano de eleições. Nós este ano é o ano em que fazemos menos alcatrão, desde cá estamos, em 8 anos. Portanto, foi ano de eleições e achámos, aliás, eu disse isso na Assembleia Municipal, achámos que não devíamos ser aqui especuladores ou andar atrás da especulação para fazer alcatrão a preços exorbitantes. Vamos fazê-lo a seguir, portanto, ganhamos as eleições à mesma, portanto, isto não é disto que depende uma vitória eleitoral, ter mais ou menos alcatrão. Exato. De facto, existem aqui condicionantes que nos exigem que haja esse valor, respeito orçamental. E este respeito orçamental, nós deste valor, por exemplo, até final do ano, temos em orçamento cerca de
7 milhões de euros para a escola secundária, portanto é retirar a 10 ou 11, 7 e ver-se qual é a disponibilidade financeira que o município tem. Portanto, isto é um exercício que se tem que fazer em termos orçamentais e não em termos de contas bancárias. É o que nós fazemos sempre. Eu sou bancário, como se sabe, e faço a gestão, eu assino todos os dias o Diário de Tesouraria e naturalmente olho para ele, mas é o que menos me preocupa. Nunca me preocupou. Quando cá cheguei, a Tesouraria da Câmara ascendia a cerca de 2 milhões de euros, com muitas coisas por pagar. Nunca me queixei. Aliás, para mim, a minha preocupação sempre era se havia desequilíbrio, e não havia. Podia estar as contas a zero e não haver dívida nenhuma, para mim já estar bem. Agora, aquilo que temos criado é condições para poder robustecer a situação financeira da Câmara, equilibrar os orçamentos e, sobretudo, fazer aquilo que nós queremos fazer, porque esse também tem sido o segredo. É que nós, por exemplo, o saneamento fomos à banca, mas o Parque Verde da Calvaria não fomos à banca. Fizemos a obra. E no fim do dia conseguimos um financiamento para elas, não estava previsto inicialmente. Porquê? Porque tivemos capacidade financeira para fazer. E é o mesmo que vamos fazer com o Ecoparque da Fiadeira. Portanto, vamos avançar já para a obra e estou certo que, estando como está mapeado, no fim do dia, vamos ter financiamento para ele. Muito bem. A nossa entrevista já vai muito longa, mas eu queria só... Exatamente, eu tenho tendência para não... Ou seja, para deixar de falar as pessoas, não gosto muito de interromper o raciocínio, o que às vezes torna-se complicado em termos da gestão do tempo. Uma das perguntas, assim, tinha aqui várias, mas eu vou desistir delas porque realmente não... já vamos com um tempo bastante longo, mas uma das perguntas que eu lhe queria fazer era em relação a outra das promessas, ou pelo menos que se falou, que é a questão de instalar câmaras de vigilância, ou câmaras nas vilas de Porto Mós e Miradouro. Aquilo que eu sempre ouvi responsáveis da GNR nos últimos 20, 30 anos é que a criminalidade em Porto Mós, quando havia mais violenta, digamos assim, eram pessoas de passagem, não seriam propriamente pessoas de cá. E eu levo-me a perguntar, isto agora também brincando e não brincando um bocadinho, se o Sr. Presidente se sente inseguro na Vila de Porto Mós durante o dia e à noite. E se não se sente o porquê desta ideia? Isto será uma cedência ao seu novo colega da Câmara, do Chega, porque o Chega é sempre uma força muito preocupada com a segurança. Não, sequer isto agora é a parte... Nós, aquilo que está na base deste princípio de acordo com a GNR, já demos alguns passos. E, portanto, estamos na fase já de aguardar por uma resposta da GNR sobre estes dois objetivos, Porto Mós e Miradouro. Tem que ver, essencialmente, com um potencial de crescimento que existe no Concelho, população do Concelho, e este potencial de crescimento é sempre gerador da pequena criminalidade num primeiro momento. E, portanto, eu tenho sempre, posso ter presente o exemplo de Leiria, que deu teve um boom de crescimento. Eu relembro que o Procentro, que nos levou a ser reconhecidos como Centro Urbano Estruturante da região centro, e que perspectiva o futuro do Concelho para os próximos, pelo menos 10 anos, prevê que nós, em 2035, possamos ter cerca de 30 mil habitantes. Portanto, um concelho como o nosso, com 30 mil habitantes, tem, naturalmente, uma alteração sociológica, além da demográfica, sociológica também. Sim. Eu acho que nós devemos antecipar riscos. E esta antecipação de riscos tem que ver, neste momento, com a pequena criminalidade e, sobretudo, com os atentados contra o património público. O nosso objetivo é colocar em Porto Mós câmaras no Rossio e no Parque Verde. O nosso objetivo em Miradouro é colocar no Largo da Igreja e em algumas ruas adjacentes.
E, portanto, é um investimento que estamos a fazer, estamos a preparar-nos para o futuro e estamos a garantir também a segurança às pessoas que já cá estão, àquelas que vêm, que querem viver de uma forma confortável, não tem problemas. Eu lembro que este é um investimento do município, mas que fica, sob o ponto de vista da gestão, da exclusiva responsabilidade da Guarda Nacional Republicana e, portanto, nem sequer há aqui riscos de proteção de dados, uma vez que este é um fator importante de dissuasão. Nós temos inúmeros colegas presidentes de Câmara que têm já implementados estes sistemas. São sistemas com alguma complexidade, mas são sistemas que acabam por resultar muitas vezes na redução de criminalidade, outras vezes deixa de haver. Portanto, tal como disse ao longo desta entrevista em várias áreas, é uma preocupação mais em termos de futuro, mais de planeamento, que propriamente sentir que a criminalidade em Porto Mós está a aumentar de uma forma... Muito tranquilo, um conselho onde não há problemas, onde, de uma forma geral, não há grande criminalidade e, portanto, não havendo a esse nível, não estamos a correr atrás do prejuízo. Estamos mesmo a calcular o futuro. O desenvolvimento económico é um dos pontos fundamentais do seu programa. Eu tinha aqui várias perguntas, mas como esta entrevista já é longa, fazia o desafio ao contrário. Ocupo o espaço que quiser, não propriamente nenhuma hora, nem meia hora, mas fale-me um pouco disso. Ou seja, o que é que pretende fazer, quais são as suas apostas, enfim, de uma forma sucinta, o que é que nos pode dizer a nível do desenvolvimento económico? Nós estamos na fase de avaliações de terrenos para adquirir terrenos na zona industrial de Miradouro, para a segunda fase, que já tem todos os lotes vendidos da primeira, finalmente, e ampliação da zona industrial de Porto Mós, portanto, para a segunda e terceira fase. Temos os lotes que restam praticamente todos comprometidos já e, portanto, temos que necessariamente avançar para o São duas obras que nós queríamos avançar também com alguma rapidez. Enfim, o resultado da venda dos lotes da atual zona industrial, da ampliação, servirá, num primeiro momento, para adquirir os novos terrenos. Esta zona é muito extensa, portanto vai ter um investimento, na outra tivemos cerca de 1,5 milhões de euros de investimento em terrenos, aqui calculamos que seja o dobro, olhando para os mesmos preços. Portanto, precisamos de 3 milhões, é o que vamos encaixar com a venda dos lotes e garantimos necessariamente os valores. Estamos a fazer o projeto já havia anteprojeto, temos que levar de novo a recap do Ministério da CCDR por causa do título da Declaração de Impacto Ambiental, mas não nos parece que existam grandes problemas, a não ser ali uma situação que a Ribeira das Estreiras, e, portanto, o desenvolvimento económico do Conselho de Porto Mós nestes 4 anos passará muito por infraestruturas de base para avançarmos com a venda dos lotes da totalidade da zona industrial, até a Ciclástica. Portanto, nós calculamos que nos próximos anos faremos uma ligação até à Estrada dos Casais de Baixo, Termoceira, Porto Mós, e que circula internamente com 2 ou 3 rotundas por toda a zona industrial, a partir daí. Portanto, este é um fator decisivo para o desenvolvimento do Conselho e acho que não há dúvidas. A outra parte, que não é menos importante, tem a ver com os recursos naturais, sobretudo com a questão do setor da pedra. Nós estamos a instalar um laboratório aqui em Porto Mós. Este laboratório há de ter um desenvolvimento. Eu espero que nestes 4 anos consigamos transportá-lo para a atual Manuel Oliveira Perpétua. A estratégia foi essa, portanto vamos deixar de ter alunos lá em cima, mas vamos continuar a ter uma ligação à academia, ao desenvolvimento e à inovação, mas também à parte, mas sobretudo ligada à parte do setor da pedra. É fundamental porque nós temos um setor, quer na extração, quer na transformação, fundamental para o desenvolvimento do Conselho. Aliás,
Nós passámos para terceiro Conselho do Distrito de Leiria em termos de rendimento médio das famílias, muito por força da dinâmica empresarial do nosso Conselho, onde o setor da pedra está naturalmente aqui em primeiro. Portanto, não podemos perder de vista estes investimentos em setores estruturantes do Conselho. E depois, nós fazemos parte de uma região que está a desenvolver uma estratégia para a criação de um hub no setor da defesa, e nós queremos estar lá, naturalmente porque estamos lá. E estamos lá, quer por via do setor dos moldes, que está muito bem equipado, com tecnologia de ponta, mas que está numa situação crítica, direi, com a trouxer algumas dificuldades onde podemos requalificá-los, quer ao nível dos moldes, quer também ao nível da produção. Estamos a captar algumas empresas de outras áreas tecnológicas e, portanto, o desenvolvimento do Conselho passa muito por aqui. Estamos a instalar jovens empreendedores no Real Factory do Juncal. Daqui calculamos que possam emergir potenciais grandes empresários do Conselho de Porto Mós, portanto, acho que estamos bem recomendados. Estamos aqui no caminho certo. Muito bem. Bem, Sr. Presidente, resta-me agradecer a sua disponibilidade, este tempo todo que nos concedeu, desejar felicidades para o seu mandato, que vai começar dentro de poucos dias, porque esta entrevista, recordo, estamos a gravá-la uns dias antes da tomada de posse. Sim, estamos a gravá-la, mas eu calculo que esta notícia vai acontecer... Vai passar depois. Da tomada de posse. Exatamente. Pronto.